Diretamente de São José, para o Brasil e o mundo. Rádio Web Cidade Mix. Juliano Zimmer. Pontualmente 9 horas. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, aqui pela Web Rádio Cidade Mix. Mais um mês começando, né? Mais um mês começando. As expectativas se renovando a cada mês, né? Chegando aí próximo ao final do ano. E próximas eleições também. Muita coisa tem ainda para acontecer nesse final de ano. 9 horas e 1 minuto, hoje é dia 1º de setembro de 2020. E uma data como hoje, 1º de setembro do ano de 1992, há 28 anos, acontecia aquilo que o Brasil não esperava, o primeiro impeachment de um presidente brasileiro, Fernando Collor de Mello. Naquela época, a cúpula do PFL, um dia como hoje, 92, a cúpula do PFL concluiu que não tinha mais como barrar o afastamento do então presidente Fernando Collor de Mello. Ele acabou perdendo o apoio da bancada do PFL, que acabou concordando na votação do impeachment. O governo, na época, perdeu também seu líder no Senado, Marco Maciel, de Pernambuco, e também o apoio do Antônio Carlos Magalhães. O governador da Bahia decidiu cruzar os braços e não atuar nem contra nem a favor do Palácio do Planalto, do presidente Collor. Na reunião do PFL, Ricardo Fiuza foi o único ministro, o ministro da administração do governo Collor, foi o único ministro a defender o presidente. Ele acabou se licenciando e reassumiu a vaga de deputado federal para lutar contra o impeachment de Collor, um dos braços direitos de Collor lá no Congresso Nacional. Na época também, o ministro Jorge Bornhausen disse que Collor não teria garantido nem no mínimo que ele precisava para escapar do impeachment, que era 138 votos. 30 a menos do que o necessário para ele escapar aí da cassação. E os presidentes da época, o presidente da OAB, Marcelo Laveniere, levou o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. A entrega teve um clima pesado, né? Um clima em que baseado numa passeata dos caras pintados pedindo o impeachment de Collor. Cerca de 500 pessoas percorreram 2 quilômetros a pé cantando o hino nacional. Em discurso inflamado, Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara, rebateu críticas de Collor ao Legislativo e disse que a casa estava vulnerável à pressão popular. E aí, pouco depois, então, na época, o presidente Fernando Collor de Mello acabou sendo tirado do cargo pelo processo de impeachment em 1992. Marco histórico na política nacional. Confirmando então a hora certinha aqui na Web Rádio Cidade Mix, 9 horas e 4 minutos. Eu quero um bom dia também no nosso companheiro de trabalho conosco aqui na técnica, né? Trazendo também informações, participando do programa Na Mira da Cidade, o companheiro Haroldo Nascimento. Obrigado por sua participação, seja bem-vindo em mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Muito bom dia, Juliano Zimmer, muito bom dia, amigos internautas que estão conosco, navegando através do www.radiocidademix.com.br e também os nossos amigos que estão linkados conosco através da página do Facebook da Rádio Web Cidade Mix, começando neste momento mais um programa Na Mira da Cidade, atualizando tudo o que acontece na notícia da política de São José dos Pinhais, do Paraná, do Brasil e do mundo, junto com ele, Juliano Zimmer. Bom dia! Ok, obrigado pela sua participação inicial, Haroldo Nascimento, 9 horas e 5 minutos. Vamos saber como é que vai ficar o nosso clima, né? A previsão do tempo para hoje, aí, para os próximos dias, na região sul e no Brasil inteiro. Vamos lá com a previsão do tempo. Agora no seu rádio, a previsão do tempo.
Olá, hoje é terça-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul. Na terça-feira, as áreas favoráveis à ocorrência de nevoeiros do amanhecer aumentam um pouco e percorrem o centro, sul e leste do Paraná, boa parte de Santa Catarina e parte do norte gaúcho. A situação não é duradoura e o sol logo aparece. O tempo segue completamente firme, sem chuva em todos os 3 estados do sul. As temperaturas mínimas pela manhã ficam um pouco mais baixas em áreas de Serra e de Planalto em relação ao dia anterior, mas não caem muito. Durante a tarde, a sensação térmica é mais elevada em toda a região. Temperatura mínima dessa região pode chegar aos 7 graus. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Muito bem, 9 horas e 6 minutos, agradecendo o pessoal que está acompanhando o programa. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar mensagem, participar, dar opiniões, né? Eu quero trazer a primeira informação, então, do governo federal dessa terça-feira, começando o mês de setembro. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Mas o ministro Benedito Gonçalves, relator da investigação do Supremo Tribunal de Justiça, achou o pedido desnecessário. A PGR pediu a prisão, mas o ministro achou que bastaria afastar do cargo Wilson Witzel. E aí a Subprocuradoria-Geral da República, a subprocuradora Lindora Mariz Araújo, estimou que apenas com o esquema criminoso na contratação de organizações sociais na área da saúde e também a organização criminosa supostamente comandada por Wilson Witzel pretendia arrecadar cerca de 400 milhões de reais das negociações sujas em 4 anos de mandato que o Witzel teria pela frente, se não fosse interrompido, né? O objetivo do grupo, segundo a subprocuradora, era cobrar 5% de propina de todos os contratos firmados na gestão da área da saúde no governo de Wilson Witzel. Durante o afastamento de Witzel, que foi determinado então pelo Supremo Tribunal de Justiça, período de 180 dias, quem assume o governo do Rio de Janeiro é o vice-governador Cláudio Castro, do PSC. Porém, ele também é alvo de investigações de buscas da operação da Polícia Federal, visando aí trazer informações sobre toda essa quadrilha montada por Wilson Witzel no governo do Rio de Janeiro. A acusação é de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Rio. O Wilson Witzel ficou provado agora, né? Que ele usou o dinheiro destinado à saúde, gastou o dinheiro, contratou empresas que não fizeram o que deveria ser feito. Problema seríssimo. Ele agiu com a mesma ganância que o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e os outros ex-governadores, Moreira Franco, entre 87 e 91, depois foi ministro do Temer e acabou sendo condenado pela justiça também. Garotinho, né? Rosinha Garotinho e Antony Garotinho também governaram o Rio de Janeiro e meteram a mão no jato. Depois veio o Cabral, Luiz Fernando Pezão e agora Wilson Witzel. Montou um esquema de organização criminosa já nas primeiras semanas de governo, e até a esposa dele, Wilson Witzel, foi envolvida nesses casos de corrupção. De novo, aparece a mulher de um político que passou a ser cúmplice do marido, comparsa, e acabou prejudicando ainda mais a carreira do marido. Tá aí agora, né? Nomeou uma quadrilha de assessores. O secretário de saúde do Rio de Janeiro também teve que ser afastado do cargo, condenado, né? O secretário de saúde do Rio de Janeiro foi preso, demitido, depois voltou a ser preso, né? Foi demitido, foi preso, enfim, uma bagunça lá no Rio de Janeiro. De novo, uma quadrilha no poder do governo do Rio de Janeiro. Mais uma vez. Sérgio Cabral já foi condenado a quase 300 anos de cadeia. Cabral desviou 440 milhões em propina. Apenas aquilo que foi apurado pela Procuradoria-Geral da República. Fora os outros esquemas que ele tinha por fora.
fez um esquema criminoso na Secretaria de Saúde também, desviando 234 milhões de reais. O governo Cabral, tô falando pra você que tá nos acompanhando. Entre 2005 e 2006 foi desviada essa grana preta. A época em que o estado era governado por Rosinha Garotinho, esposa do famoso político Antony Garotinho, que foi secretário de governo da esposa e meteu a mão no dinheiro também. Assim como o Cabral, 440 milhões, Rosinha Garotinho e Antony Garotinho 234 milhões, e o Whitson pretendia roubar 400 milhões de reais. Absurdo, gente. Mais uma vez a maracutaia sendo desmantelada pela Polícia Federal, pela Justiça. O Rio de Janeiro se decepcionou. A população do Rio de Janeiro elegeu um ex-juiz federal achando que ia acabar com a imoralidade, com a criminalidade na política do Rio. Já faz tempo que o Rio de Janeiro passou a página da política passou a ser página policial nos jornais do Rio de Janeiro. A esperança do povo carioca foi jogada no lixo. Mais um governador condenado, corrupto, sendo pego com a boca na botija. Mais uma vez. E aí, seu Haroldo Nascimento, ele teve a audácia de pedir ajuda pro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Foi pedir pro Dias Toffoli para evitar o processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele não vai escapar não, gente. Se ele escapar das condenações do Supremo Tribunal de Justiça, ele não escapa do impeachment. Não vai escapar. De jeito nenhum. Não tem como ele escapar. Porque é quase que por unanimidade os deputados estaduais cariocas querem o afastamento do Wilson Witzel. E ele morreu politicamente, hein? Depois dessa ele não volta mais a ocupar o cargo nem de governador e nem de deputado, se ele quisesse candidatar aí nas próximas eleições. Politicamente, o Witzel tá morto no Rio de Janeiro. Só se ele for tentar em outro estado. Mas daí a fama dele já correu pelo Brasil inteiro. Dificilmente vai conseguir alguma coisa. E é bom que se investigue agora o vice-governador que assumiu no lugar do Witzel, que também está envolvido em maracutaia. Também tem que ser investigado. O Cláudio Castro, mesmo partido do Witzel. E se os dois forem afastados, seria interessante se fazer uma nova eleição no Rio de Janeiro ainda esse ano. Não deixar pro ano que vem, porque senão quem vai assumir é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, do PT, envolvido nas rachadinhas da Assembleia Legislativa Carioca. 49 milhões em rachadinhas. E aí? De novo vai cair na mão do corrupto. Rio de Janeiro tá... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu nunca vi em lugar nenhum no mundo um estado ser governado por corruptos durante tanto tempo que nem no Rio de Janeiro. A população lá não dá certo, não dá sorte de escolher um bom candidato. Quando pensa que vai escolher uma pessoa honesta, aí ó, tá aí, ó, aparece toda a maracutaia. Não é fácil não, gente. O povo do Rio de Janeiro passando por um momento complicadíssimo. O estado quebrado. Faz tempo, desde o governo da gestão Sérgio Cabral, o estado está falido, o Rio de Janeiro. E agora também na prefeitura, sabe o que estão fazendo lá no Rio de Janeiro, seu Haroldo Nascimento, você que nos acompanha? O prefeito do Rio de Janeiro está pagando gente, funcionários comissionados da prefeitura, para ficar na porta dos hospitais e impedir as pessoas de darem entrevista para a imprensa, falando mal da saúde pública do Rio. É mole, gente. Olha só que ponto que chegou o Rio de Janeiro. A que ponto chegou o Rio de Janeiro. Vamos lá para a notícia, tem mais informações.
9 horas e 15 minutos, atualizando na sala de redação da Web Rádio Cidade Mix. Mais informações. As principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, hoje é terça-feira e você confere as primeiras informações do dia. Os trabalhadores que tinham conta no FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado receberam uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2019. Serão distribuídos 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores de forma proporcional ao saldo das contas existentes no dia 31 de dezembro. De acordo com a Caixa, o valor médio distribuído por conta do FGTS será de R$ 45. Voltamos em instantes com mais informações. Carolina Castro, direto da redação. Notícia em foco. Obrigado, Carolina Castro, jornalista, trazendo as informações direto da nossa sala de central de notícias, sala de imprensa aqui da Web Rádio Cidade Mix. 9 horas e 16 minutos, 9h16. E para quem pensa que o Supremo Tribunal Federal deu uma acalmada e está mais quieto, não está não. Continua a ideia dos ministros de anular as condenações do ex-presidente Lula. As acusações, no caso do triplex do Guarujá, né? Sítio do Atibaia e todas as condenações aplicadas pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. E aí 2 dos 11 ministros da segunda turma são 5. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, representado por 5 ministros. E 2 deles arquitetando todo o processo de anulação, né? Todo o processo de anulação das condenações do ex-presidente Lula, né? Já vou falar aqui na notícia, deixa eu antes mandar um alô pro pessoal que está acompanhando aqui o programa. Lá pros abraços aí, Haroldo. Quem está conosco aqui é a Natália dos Reis, né? Mandando um abraço, obrigado pela audiência. Vai estar por aqui, hein? Vai estar aqui em Curitiba. Final de semana. Pois é, o Haroldo tá pedindo o queijo aqui, eu não vai esquecer. Se eu não trouxer agora, em dezembro ela vem de novo, tá? Vai vir pro aniversário da Valentina, né? A minha neném aí, neném de um aninho. A Valentina vai fazer um aninho agora, final de semana. E tá aí. Vamos fazer uma comemoração aí, confraternização com a família. E daí vai ficar tudo bacana aí, né? Presentear a Valentina, fazer aquele bolinho caprichado. Obrigado pela audiência, hein? Obrigado pela preferência, todos que estão nos acompanhando. Eu falava aqui, Haroldo, da situação aí do ministro Lewandowski. Pode falar. Mandar um abraço aí também, participando junto com você, a Karine Reis. Opa, minha cunhada. Muito bom, ótimo jornalista, parabéns. A Obrigado. Tatiane Camille Costa. Opa, bom obrigado. dia para vocês. Bom dia. Tatiane Camille. Ótimo e abençoado dia para vocês e suas famílias. Lores Zimmer. Bom dia, Juliano. Bom dia, obrigado pela audiência, todos vocês que gostam do nosso trabalho, participando, obrigado pela sintonia, pela audiência, né? Os internautas aí em todo o Brasil, no mundo, acompanhando a Web Rádio Cidade Mix, sempre trazendo a informação. Aqui nós não escondemos nada. É uma das poucas rádios que ainda pode falar o que deve ser falado. Que até aí a fake news aí, ó, a fiscalização em cima das redes sociais, proibindo aí a participação dos jornalistas, o que deve ser falado. Mas aqui não tem disso não, né? Aqui nós encaramos qualquer desafio. Aqui não tem linha editorial de falar, você pode falar isso, não pode falar aquilo. Gente, eu já trabalhei em veículos grandes de comunicação, em rádios, várias rádios aí, e sempre, graças a Deus, eu sempre tive a liberdade de falar o que eu preciso falar. Nunca fui barrado em nenhuma rádio. E se fosse, sairia da rádio. Porque o jornalista não é um robô que é programado para falar o que o dono da emissora quer, né? Com intenções políticas por trás de uma notícia. Isso não funciona. Falando então do Supremo Tribunal Federal e arquitetando então o plano de anulação das condenações do ex-presidente Lula, 2 ministros em especial, né, que já agiram em tempos passados e continuam agindo em favor dos bandidos, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Eu lembro que em 2007, o ministro Ricardo Lewandowski, né,
ele atendeu o telefone num restaurante, tinha uma jornalista por perto e escutou a conversa dele, né? Ele falava sobre a denúncia do Procurador-Geral da República na época, o Antônio Fernando de Souza. Denúncia contra José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. E aí, a condenação tinha sido endossada com o parecer do relator do caso do Mensalão, Joaquim Barbosa, na época. E o Ricardo Lewandowski acabou aí indo contra a decisão do Joaquim Barbosa, indo contra a decisão do Procurador-Geral da República. Né? Eram 40 acusados no processo do Mensalão. E o Ricardo Lewandowski no celular falou que tinha que amaciar para o Dirceu. Ele usou essa frase. A tendência no julgamento era amaciar para Dirceu. O que significa isso? Amaciar a pena. Evitar a prisão de José Dirceu, a condenação de José Dirceu na época. O Ricardo Lewandowski foi indicado por Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele era porque a mãe do Ricardo Lewandowski é muito amigo da esposa do ex-presidente Lula, Maria Letícia. Então por esse motivo ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. A dona Marisa Letícia era amiga da mãe do Ricardo Lewandowski. Olha só, gente. Olha só como que acontecem as indicações para um cargo importantíssimo, que é de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem... não é juiz, como eu já falei, que todos não são, né? São advogados que defendem um partido político, uma causa, um determinado político. Celso de Mello era advogado do deputado estadual do PT de São Paulo, do PMDB de São Paulo, amigo do José Sarney, por isso que ele foi... É tudo por amizade, por isso que ele foi indicado. E na época ele disse isso: vamos amaciar pro José Dirceu. Ele conversava no telefone, a jornalista escutou e publicou essa notícia. E é assim, né? Ele sempre teve que amaciar para os seus parceiros, para os colegas, amigos petistas, o ex-presidente Lula. Sempre o Lula nomeou Ricardo Lewandowski, assim como outros ministros da Suprema Corte, porque ele não queria um juiz para julgar, ele queria um parceiro político lá dentro do Supremo, para dar liberdade para os bandidos, para os acusados da turma dele, dos partidos políticos coligados a ele e do próprio partido do PT. Ele tentou fazer isso em 2012, Ricardo Lewandowski, né? Quando julgou lá o pessoal do Mensalão. 2016, na sessão do Senado que acabou com o mandato da Dilma Rousseff, veio o impeachment da Dilma. Ele era presidente do Supremo Tribunal Federal na época, o Lewandowski. Aí ele fez uma parceria com o Renan Calheiros, que era presidente do Senado, para fazer um impeachment fatiado da Dilma. Por quê? Para manter os direitos políticos da Dilma. Foi o que aconteceu. Agora ele quer amaciar pro Lula. Ele amaciou pro Zé Dirceu, ele amaciou pra Dilma, ele amaciou pros mensaleiros. Agora ele quer amaciar pro Lula, o chefe dele. Fez dupla com o Gilmar Mendes, que é outro ministro que quer inocentar os corruptos da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão, do PSDB, advogado de defesa do PSDB, toda aquela história que vocês já sabem. É isso, gente. E o que eles estão fazendo agora? Além de querer anular as condenações do ex-juiz Sérgio Moro, eles querem a conivência da imprensa, da maior parte da imprensa de esquerda. Eles querem que a imprensa fique do lado deles, do lado do Supremo. É uma faca encostada no pescoço dos jornalistas que são contra eles. Tá aí a prova que é a fake news, processo da fake news lá no Supremo.
São contra a Operação Lava Jato e são contra a imprensa, que fala a verdade. Assim como nós, que não fica se vendendo para órgão nenhum, para entidade nenhuma. Tá aí, ó, o exemplo do governador que eu falei agora há pouco, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi lá pedir arrego pro Supremo, cheio de condenações nas costas, de dinheiro desviado da saúde, roubo dos cofres públicos do Rio de Janeiro, e foi lá pedir para que o Supremo Tribunal Federal interfira na decisão de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que está acima do STF. Foi pedir arrego pro Dias Toffoli. Parece que o Supremo Tribunal Federal é o poder máximo agora da nação. Acho que em 2018 não foi o Bolsonaro que foi eleito, foi o Supremo Tribunal Federal nas eleições de 2018. Só pode ser isso. Tá virando uma anarquia, gente. Uma anarquia completa. Uma falta de respeito com jornalistas, profissionais, com a imprensa, com todo mundo, com o povo brasileiro, com o trabalhador. Tanta coisa importante para se tratar nesse país, e eles ficam querendo anular sentenças da Lava Jato, gente. Ou ficam querendo proibir a imprensa, as redes sociais de funcionarem, de expressarem opiniões. 9 horas e 26 minutos. E quando não se acabar com essa... Não cortar essa marra aí do Supremo, vai ser difícil até para governar esse país, viu, gente? Em nome falar um pouquinho dos nossos parceiros comerciais, né? Distribuidora de bebidas Era do Gelo. Você que vai fazer aí um momento de confraternização, né? Já tá se preparando aí os dias pro final do ano, os feriados que estão chegando. Procure o pessoal da distribuidora de bebidas Era do Gelo no bairro Afonso Pena, aqui em São José dos Pinhais. Conheça a loja, vá até lá, converse com o proprietário Sérgio, fala que você é ouvinte do programa Na Mira da Cidade. Visite lá a distribuidora de bebida Era do Gelo, Avenida dos Cardeais, número 369, Afonso Pena, São José dos Pinhais. E para você fazer pedidos pelo WhatsApp, você vai entrar em contato, né, com o número 995297261. 995297261 é o WhatsApp da distribuidora de bebidas Era do Gelo. Telefone fixo 3534 8009. 3534 8009. Em nome também da Auto Clássico São José. Você que precisa trocar de carro, você que precisa comprar seu carro novo, seminovo, quer fazer uma troca, trocar o seu carro por outro, procure a equipe da Auto Clássico São José, Avenida das Torres 2227. Fica ali na esquina com a rua São José dos Pinhais, próximo ao centro de São José, bairro São Cristóvão. Telefone 3534-6500. Dá uma ligadinha lá. 3534-6500. Auto Clássico São José. E tem também aqui o WhatsApp deles, né? Você mandar uma mensagem, conversar com a equipe lá da Auto Clássico São José. É o 99660-3434. 99660-3434. Auto Clássico São José. Barbearia Zibro, meu amigo Andrei. Você que quer dar um trato aí no seu visual, cortar o cabelo, a barba, dá uma passadinha lá na Barbearia Zibro. Fale com o nosso amigo Andrei. Fica ali no centro de São José dos Pinhais. Não tem erro, gente. Em frente ao antigo terminal central de São José dos Pinhais. Em frente à caixa da água ali. Barbearia Zibro, atendendo você diariamente no horário comercial. Você pode marcar o horário com o pessoal também, não tem problema nenhum, né? Aproveite aí as vantagens, vá até lá, converse com o pessoal, com o Andrei, com a sua equipe, e aproveite as vantagens, cuide da sua beleza também, né? A Barbearia Zibro. E tá pra fechar aqui, tem um brownie do Juninho também, nosso parceiro comercial, sempre com a gente, né? As delícias do brownie pra você que vai
fazer a festinha, vai fazer uma confraternização, né? Vai fazer qualquer tipo de comemoração. Não se esqueça de fazer seu pedido, né? O Brownie do Juninho atende pelo WhatsApp, faz a entrega aí na sua casa, né? Bombons, pizza de brownie, muitas novidades para você. Telefone para você mandar sua mensagem, WhatsApp do Brownies do Juninho, 985071001, 985071001. Nosso amigo Júnior Machado, proprietário do Brownies do Juninho, a nova sensação de São José dos Pinhais. 9h31, 9h31. Confirmando a hora certa, Haroldo Nascimento, né? Tem informação aí de São José dos Pinhais também, né? Tem alguma atualização. Saiu um boletim aqui atualizando a situação do Covid-19 em São José dos Pinhais, né? A prefeitura acabou divulgando um novo boletim. Eu sei que você tá fácil aí pra você. Vamos lá então, vou trazer a notícia aqui pra você que mora em São José dos Pinhais ficar a par da situação. O Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria da Saúde de São José dos Pinhais, né? Em conformidade com os dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, informa a situação epidemiológica, difícil falar essa palavra, né? Do Covid-19. Então saiu um boletim agora, anteontem, atualizando a última pesquisa com relação à pandemia. Total de casos positivos, 2.600. Pacientes recuperados em São José dos Pinhais, 2.103. Pacientes em isolamento domiciliar, o grupo de risco, né? 343 pessoas. Em internamento hospitalar, pessoas internadas são 20. E mortes 134, né? Então tá aí, tem um painel aqui trazendo a informação, né, no site da Prefeitura de São José dos Pinhais. E parece, Haroldo, que agora tá começando a ficar controlada a situação. A gente já não tem mais aqueles boletins diários falando aqui que aumentou o número de casos, aumentou o número de óbitos. E nós temos que também salientar aqui o excelente trabalho da secretária de Saúde de São José dos Pinhais, Débora Chimin, né? Já esteve no nosso programa, bem no auge da pandemia, falando, né, do seu trabalho junto com o enfermeiro João, né? Tivemos aqui todos juntos, conversando, e parece que está começando a surtir efeito, né? O trabalho feito em São José dos Pinhais, né, Haroldo? 9h35, 9h35. Vamos lá então, tá se ajeitando aí, né, Haroldo? Deixando tudo bonitinho, a telinha do lado, né? É a modernidade aqui, né, na Web Rádio Cidade Mix. Muito bem, Juliano. Realmente tivemos aí durante a semana também o novo decreto que autoriza o uso de canchas, parques, praças. Também novo horário para funcionamento de pizzarias, lanchonetes. Sempre com aquele cuidado, né? Aquele cuidado sobre a situação de distanciamento e também o uso do álcool em gel e fazendo toda a asepsia necessária, que é o uso ainda da detergente, sabonetes, sabão, para fazer a higienização também. Houve então, mas a qualquer momento, se houver um aumento, pode mudar a situação aí, que é a situação de momento, situação do Covid. Realmente feito aí um trabalho, a gente tem acompanhado nas ruas aqui de São José dos Pinhais. Está sendo feita aquela higienização. Juliano, eu tenho que mexer aqui. Tem problema, vamos lá. E tem a questão dos ônibus também. Transporte coletivo, tá normal? Ou qual que é a situação de momento aí? A única situação que o pessoal está reclamando ainda é a situação dos ônibus, porque as empresas têm as alegações aí de que uma boa parte do seu efetivo eram de pessoas da chamada idade
aquela idade de grupo de risco. Aham. Então, muitos destes motoristas foram afastados. Ainda estamos em horário de sábado, o que tem complicado bastante a situação, principalmente nos horários de pico, que é onde a população tem feito sempre postagens nas redes sociais, pedindo para que haja aí um diferencial, principalmente nesse horário, que é o horário em que as pessoas vão para o trabalho. As alegações são que o pessoal de grupo de risco está em casa e também que as escolas não voltaram ainda. Então, é essa a justificativa que existe hoje a respeito da situação. Porém, vai de encontro àquilo que a comunidade tem pedido, que é a situação dos ônibus lotados. Embora hoje exista um decreto de que todos os veículos têm que ter o álcool em gel para que as pessoas façam uso também, Juliano. É obrigatório ainda, né? É feita a higienização quando chega nos pontos finais, nos terminais é feita a higienização dos veículos e também tem, através de decreto aí, tem o álcool em gel nos ônibus. A gente tem feito tudo conforme existe aí de recomendações, né? Chega um ponto que a máscara também já não... Começa a atrapalhar um pouquinho, né? Já não suporta, né? De repente. Vou até tirar um pouco. Agora o detalhe da máscara aí, Haroldo, foi bom você citar esse assunto aí. Eu tenho acompanhado alguns médicos dando entrevista com frequência na mídia. E o uso excessivo de máscara pode causar sérios problemas respiratórios. Na verdade. Se a pessoa usar direto e não tirar pra nada, não respirar um pouco o ar da natureza... Precisa, porque você modifica. Ao invés do oxigênio, você começa a inalar o gás carbônico. O gás carbônico, infelizmente, ele causa, de repente, situações até da morte silenciosa, que é quando a pessoa tem um infarto fulminante. Parada respiratória. Falta de oxigênio no cérebro também. O cérebro precisa oxigenar. Se você não respira o oxigênio da natureza, o O2 e respira o CO2, o seu cérebro vai morrer nos neurônios, o cérebro vai morrendo aos poucos. E de repente pode causar cair em coma, enfim. Derrame cerebral. Derrame, entendeu? Então, a gente acaba entrando num âmbito muito longo, né? Então, tem muitos assuntos para tratar em torno de pequenos detalhes relativos à pandemia que podem causar problemas seríssimos para a população, né? E pouca gente fala sobre essas coisas, né? Eles batem muito em cima da mesma tecla. Use máscara, use álcool, o álcool, por exemplo, o álcool em gel em excesso resseca a pele. Começa a criar rachadura na pele, ferida nas mãos. Porque se você não hidratar a sua mão, acaba afinando demais também a pele e com isso lesões. Aí você tem que procurar um dermatologista. Verdade. Para cuidar das doenças da pele. Então tem que saber dosar, na verdade, aí o que acontece, principalmente por esse motivo aí, que é o motivo, como a gente mesmo está comentando aqui. Tô tentando aqui, Juliano, vai dar certo. Não tem problema, vamos conversando aqui. Pessoal que está participando, deixe sua opinião aí também, né? Sobre a questão do coronavírus, a questão dos números aí de São José dos Pinhais. Interessante as pessoas, moradores de São José também, né, darem a sua opinião. E um abraço pro Everton Moreira, né? O Everton tá caminhando aí usando máscara também, não usa muito, né? Quando tem um espaço dentro do carro ou um lugar que está mais tranquilo, sozinho, tira a máscara para poder respirar o oxigênio, fazer toda a oxigenação necessária para que os órgãos também, né, não seja de repente toda uma situação, conforme essa mesmo aí que o Juliano está falando, né, que é a situação de repente de não ser por um mal e ser por outro. Pulmonar, né? Os pulmões acabam não aguentando. Ele tem trabalhado aí dentro das regiões da área rural também, né? Tomando todo o cuidado, principalmente isso.
E a gente tem acompanhado aí o trabalho que está sendo feito, um trabalho muito bem feito, levando ideias, levando projetos para o nosso município de São José dos Pinhais. Afinal, está todo mundo na corrida, né? E ainda você pode, com certeza, falar o nome, que é pré-candidato. Teremos agora, nos próximos dias, teremos as convenções, né, Juliano? Exatamente. Acontecem as convenções hoje. Do PV aconteceu ontem em Curitiba, né, no Partido Verde. E que eu sei, nas próximas semanas aí deve acontecer nos demais partidos já, né? Eu acredito que até o dia, quanto? 17, 20 de Por setembro? aí, até a metade do mês, né? Até o dia 20 de mais ou menos, setembro já tem todas as definições. Aí sim, já tem quem foi aprovado na convenção, quem não foi, né? Quem vem, quem não vem. Aí na verdade eu acho até aproveitando, tratando desse tema aí, eu acho que é um erro enorme, né, do Tribunal Regional Eleitoral, das leis eleitorais, uma falha enorme, proibir o pré-candidato de falar na imprensa, sendo que ele ainda é pré-candidato, ele nem sabe se vai passar na convenção e já estão cortando o cara da imprensa, já não deixa mais a pessoa aparecer, não deixa falar o nome da pessoa. Poxa, ele é um pré-candidato. Acho que depois das convenções que deveria valer essa lei, né? Porque daí, aí sim, se ele passar pela convenção, ele literalmente vai ser um candidato. Enquanto a convenção não acontece, ele é um pré-candidato. E na condição de pré-candidato, eu acho que a lei não deveria atingir um pré-candidato, e sim o candidato. Eu acho que é uma falha enorme aí, né? Precisaria ser revista, né, na lei eleitoral. Mas tudo bem, houveram mudanças, né? Muitas mudanças com relação ao tempo de propaganda, a questão dos comícios agora, não pode aparecer com artistas, né? Usar nomes de imagens de artistas para você se promover, mas não vira essa parte aí, que é a questão do pré-candidato e do candidato. Existe uma diferença enorme. E um grande problema também, em época de pandemia, sobrou para os pré-candidatos, futuros candidatos depois da convenção, a rede social. Sim. Eles precisam da rede social para estar se comunicando com o eleitor, passando as suas ideias, seus projetos. Por quê? O verdadeiro, aquele que se interessa pela comunidade, tem evitado de ir fazer visitas por vários motivos. E um dos principais motivos é o qual? Que ao coronavírus, uma vez que você está infectado, se leva de 7. Existem casos que com 3 dias ele já se manifesta, mas geralmente de 7 a 14 dias para apresentar os sintomas. Só que quando apresentou os sintomas, pode já ter infectado muita gente por aí. Então, é uma situação bastante preocupante. Inédita, né? Essa eleição é uma eleição inédita das condições em que se apresenta, né? Por conta da pandemia. Mudou tudo, até a data da eleição mudou. Uma coisa que nunca tinha acontecido anteriormente. A gente, na República Velha, era em novembro as eleições. Tá voltando ao tempo da República Velha, do descobrimento do Brasil, né? Mas por causa da pandemia. Agora, essa questão da propaganda, eu acho que as redes sociais vieram muito para contribuir com aqueles candidatos com pouco recurso financeiro. Também, são bons nomes, né? Pessoas que teriam condições de exercer o cargo, mas por falta de dinheiro perdem a cadeira para aquele bacana que tem mais grana para investir na campanha. Então agora ficou mais igual, né? A campanha ficou, a propaganda, a campanha nas redes sociais, ela é igual para todos. Você tem dinheiro, você não tem dinheiro, nas redes sociais você é igual a todo mundo é igual, não tem distinção de classe social, financeira, nada disso, de idade, né? E a gente tem visto aí também, Juliano, que já começa a corrida aos prefeituráveis também, né? Os nossos candidatos a prefeito, de 11 parece, segundo que eu estava conversando com Edson Tomás, caiu para 6 já oficiais pré-candidatos a prefeito em São José dos Pinhais, que é a reeleição o Toninho, sim, Nina Singer, professor Assis, professor Marcelo, Marinho. Daí há uma dúvida sobre o nome do Ivan Rodrigues. Foi ventilado bastante, né? Silvio Monteiro e Ricardo Arruda. Não estou esquecendo ninguém, professor Marcelo, eu falei?
professor Marcelo? Isso, falou. Tá, então temos aqui na conta 8, né? 8, que são estes oficiais. Ainda totalmente não. Então, eu penso que teremos aí de 5 a 7 que vão disputar realmente a eleição a prefeitos do município de São José dos Pinhais. Então, pode acontecer, reviravoltas ainda, pode vir outros nomes ainda. Até a convenção, é isso que a gente tá falando aqui, né, Haroldo? Que é cedo eles não permitirem que a pessoa utilize os meios de comunicação, porque é pré-candidato, não sabe nem se vai passar na convenção, se não vai ter uma mudança de última hora. O partido pode resolver, ao invés de lançar um candidato próprio, fazer aliança. Já aconteceu isso, de última hora. E aqui em São José aconteceu muitas vezes. Aqui em São José tinha um candidato bem cotado até no conhecimento, e na hora que ela achou, né, que vinha, o partido simplesmente resolveu e tomou por decisão fazer apoio para outro candidato. No caso lá de Curitiba, né, a gente cita alguns exemplos, o PT mesmo. O PT já ia lançar candidato por várias vezes, depois do Ângelo Vagnoni, que foi sempre o grande líder do PT de Curitiba, e por várias vezes o PT ia lançar candidatos a prefeituras, e na última hora resolveu fazer uma aliança com o PMDB, ou com o Requião, ou no caso até uma vez com o Ratinho Júnior, né, chegou a fazer uma aliança com o Ratinho Júnior na eleição municipal, aí, acho que, se eu não me engano, em 2008, o Ratinho Júnior apoiou um candidato do PT à prefeitura, agora não lembro quem foi na época, eu já vou lembrar. E você vê, o Ratinho Júnior não tinha nada a ver com a esquerda. Aí no fim das contas fizeram um acerto, uma negociação, e ele acabou apoiando, porque ele tinha muita votação como deputado, né? Foi o deputado mais votado em 2002, aí depois repetiu para deputado federal em 2006, uma expressiva votação. Comandava praticamente o partido na Assembleia Legislativa, e aí o PT se aproximou dele e eles fizeram uma aliança. Acho que foi em 2008, aí o Carlos Moreira, que era o reitor da Universidade Federal do Paraná, foi apoiado pelo PMDB, o Requião acabou apoiando o Carlos Moreira, apoiando de longe, porque também não participou de nenhuma passeata, nenhum comício com o reitor, né? E aí o Ratinho Júnior pegou e abraçou o PT. Então, a gente, veja só a situação, pode acontecer, né? Até as convenções começarem, tudo pode mudar. Em vez de partido vai falar, não, mas a gente pensava que aquele candidato teria uma votação expressiva. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar de lado, vamos fazer uma aliança que a gente vai sair ganhando. Então, tudo pode mudar, a política, que nem dizia o Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, a política é que nem uma nuvem, muda instantaneamente, a cada segundo ela muda de formato. É a mais pura verdade, a política é isso mesmo que acontece. Agora 9 horas e 47 minutos, 9h48, mudou o digital do computador aqui. Esse é o programa Na Mira da Cidade, um programa voltado a discutir os fatos e assuntos do que acontece na política do nosso município de São José dos Pinhais, o que acontece na política do estado do Paraná, do Brasil e até do mundo, porque muitas vezes também a situação política de outros países acabam influenciando também, né, Juliano? Acaba influenciando no preço das coisas que a gente paga. O pessoal reclamando aí que em época de pandemia, situação esta que muitas coisas sofreram alterações de preço, o litro de leite no mercado a mais de R$4 em alguns locais, né? A Sanepar doida para aumentar a água que já não tem. O racionamento está cada vez mais severo, né? Para a população, e não chove de jeito nenhum. Não há previsão ainda de chuva, hein? Então, e outra coisa que eu queria colocar aqui, você falou do preço dos alimentos que estão subindo, e tudo está subindo o preço. E agora eu vou criticar o presidente Bolsonaro. Vou fazer uma crítica. Tem foguete aí, não? Seguinte. Alguém tem foguete? É a primeira vez, hein? Não. Então capricha na crítica. Não, mas olha só. Bem... Pensa comigo aqui. Um erro enorme. Eu não quero desmerecer as pessoas que estão passando por necessidades durante a pandemia. Preciso do auxílio emergencial. Mas o governo não está vendo que o dinheiro já está acabando, né?
O que acontece? Se o dinheiro acabar, o governo precisa arrecadar mais imposto. O preço automaticamente dos produtos vai subir. O combustível subiu, teve uma alta enorme na gasolina. Foi para mais de R$ 4,30 o litro. O Bolsonaro que tirou o imposto lá da fonte, agora teve que subir, porque um furo tá enorme na economia brasileira. Alimentos subiu assustadoramente. O pacote de arroz custava 13, 14 reais, tá 18 reais de 5 quilos. Só tô falando esses preços aqui para você que nos acompanha ter uma ideia. E aí, em cima de tudo isso, senhor Haroldo, subindo os preços, o presidente vai lá e prorroga o auxílio emergencial até final do ano. Vai ser em 4 vezes de 300, né? 300 reais. Sim, Diminuiu. então. Mas olha, pensa comigo, se já tá tudo voltando ao normal, praticamente, já tá na hora do povo começar a se virar e cortar esse negócio do auxílio emergencial. Porque o país não tem dinheiro para bancar isso. É pouca gente trabalhando e muita gente recebendo auxílio emergencial. Basta ver as filas nas agências da Caixa Econômica. Diariamente são filas que dá uma quadra. É fila de uma quadra. A questão de emprego, a gente que sempre faz aqui através das nossas páginas pessoais e também pela página da rádio e pela página Amigos do Everton Moreira, a gente colocando ali as vagas que surgem do Cine, até a título de utilidade pública, ajudar quem precisa, tem notado que está aumentando a quantidade de pedidos de mão de obra, pessoas para o trabalho, dentro das qualificações. Mas eu ainda penso, Juliano, que o baque realmente não é só nessa questão. O baque está nas empresas que quebraram, que não vão conseguir se reerguer, não estão conseguindo nenhuma espécie de empréstimo também para poder voltar ao seu trabalho. Já temos brigas, situações de donos de empreendimentos que não querem perdoar o aluguel, até deram uma diminuída e tal, agora querem voltar no preço, e a pessoa não conseguiu colocar aí o seu produto ainda no mercado da forma como de repente anterior estava fazendo. Então, e o salário não subiu, hein? Mas já tem a projeção dele já para 2021, que vai ser 1.067, né? Pois é, mas aí, então você veja, eu acho que foi um erro do presidente ter prorrogado essa, por mais que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha falado que dá para fazer uma prorrogação do auxílio emergencial, se cortar, né, de 600 para 300 reais, talvez seria uma possibilidade. Vale lembrar que antes da pandemia o Brasil já estava numa situação difícil. Já tinha muita gente desempregada. Já tinha pouca arrecadação do governo federal em relação das necessidades da população. Já não estava se fazendo muita coisa. Aí veio a pandemia, piorou. E aí o governo resolveu, por provocação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro aumentou de 300 para 600 reais o auxílio emergencial. Ele era só 300 reais, que foram os cálculos feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, lá no início da pandemia. Aí uma provocação do Rodrigo Maia fez o presidente pular para 600 reais. Inconsequentemente, o presidente pulou para 600 reais. Sem conversar com o Paulo Guedes. Tem que acertar com o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes que resolve? O ministro da Economia é o Paulo Guedes. Mas quem que provocou ele? O Rodrigo Maia. Tem que falar com o Rodrigo para provocar de novo, então. Porque daí ele aumenta aí para 900. E aí nós que estamos trabalhando, e aí? Mas não vai fazer muita diferença. Porque sai de um fundo, né? Eu acho que vai fazer falta esse dia. Já tá fazendo falta. Mas para quem? Pro Brasil, pra economia do Brasil, né? O dinheiro dos impostos, tem que aumentar impostos, tem que tirar de algum lado. Concorda comigo? A fonte seca. E como que o governo, como é que o governo arrecada dinheiro? Através de impostos, né? Através de impostos. Então, se não tiver dinheiro no encaixe, ele vai ter que aumentar os impostos ou criar impostos novos, o que é pior. Estavam falando até de ressuscitar a CPMF. Uhum. Aí, o que vai acontecer? Mais empresas vão à falência, porque não vão aguentar pagar imposto. Então olha só a situação que o governo se meteu. Tá entre a cruz e a espada.
Se ele não dá auxílio emergencial, não ajuda quem precisa. Se ele dá auxílio emergencial, falta dinheiro no caixa do governo, tem que aumentar imposto. Aí o empresário vai pra cima dele, vai demitir gente, porque não tem como manter as portas abertas com funcionário pagando impostos altíssimos. E o consumidor final paga mais imposto ainda. Que daria certo aí aquele famoso ditado de que não é dar o peixe, né? Mas sim a vara para pescar. Achar alternativa. Deveria de achar uma alternativa de ajudar os empresários, então, a voltar, poder produzir para poderem contratar. Com isso, com toda certeza, começa a gerar fundos no caixa da União, né? Ou aquela solução prática que foi falado no Congresso Nacional, uma taxação de imposto maior sobre as riquezas, sobre as pessoas que têm mais patrimônio, são mais ricas, né? Bem de vida. Essas daí deveriam pagar um imposto um pouquinho maior em relação às pessoas menos favorecidas. De repente é uma alternativa. Quem tem mais dinheiro paga mais imposto, né? Seria até mais justo até, né? Tem aqueles que não pagaram até hoje, né? Que poderiam ser executados. Ike Batista. Aquele grande empresário brasileiro que deu um golpe, o calote no governo de milhões. O dono da Havan, né, o Luciano Hang. Também não pagou. Não, deixou de pagar milhões de impostos esse ano. Entra e executa todo mundo, né? Esse dinheiro tá fazendo falta. Agora são 9h56, Juliano, eu vou deixar você aí com as considerações, né? Para consideração final. Foi bom esse papo, hein, Haroldo? Vamos a gente traz um entrevistado aí nos próximos programas, os candidatos a prefeito de São José dos Pinhais, né? A gente já tá vendo para conversar, né? Convidar aí com aqueles que queiram de repente vir participar conosco aqui, através de uma bacana mesa quadrada, né? A mesa quadrada. Fazer uma mesa quadrada da política de São José dos Pinhais aqui. Já estou entrando em contato com alguns. Tenho certeza aí que tem uma meia dúzia que viria até nós com todo o grado. E uma outra meia dúzia que não. Mas a gente vai deixar aberto para todos que queiram participar, né? Todos que queiram participar podem entrar em contato através do 988568451. A gente só não vai abrir cancha porque tem mais de 700 candidatos a vereador. Não, é só a prefeita, é mais interessante até para mostrar um planejamento para a cidade, né? Exatamente. Uma executiva, quem executa as obras. Então é interessante ver o cronograma, né? De cada candidato, o que ele tem que fazer. O tempo de campanha começa a valer agora, por exemplo, hoje é 1º de setembro. Temos o quê? 2 meses? 2 meses, por papo pensar, 2 meses e meio. Que é dia 15 de novembro, o primeiro turno. Então, a arrancada mesmo é depois do dia 20, então é 2 meses mesmo. Vai dar 2 meses certinho, contando o prazo das convenções. Então, é interessante a gente ouvir. Que nem o Haroldo falou, quem quiser vir, as portas estarão abertas, o convite vai ser feito, né? E vai poder vir aqui e expor a sua plataforma de campanha. Eu já estou conversando, eu tenho certeza que alguns desses vêm até nós para conversar, né? Ana Paula é uma amiga nossa aí, Juliano. Ela tá fazendo marmitex por entrega. Até eu pedi para ela passar o telefone. Isso, pode passar o telefone aí. Vamos ver se ela mandou aqui. Já tá chegando a hora do almoço, né? Daqui a pouco o pessoal já vai fazer encomenda, né? A Ana Paula aceita cartão de crédito, QR Code. Você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp 99530-5398 99530-5398 ou ainda tem um fixo 3084-0357. Chegando a hora do almoço agora. Exato, tá na hora já de encomendar, né? Região de São José dos Pinhais com consulta no valor da taxa de entrega, né? Com consulta no valor da entrega. Estamos aqui junto aí com a Ana Paula. A Ana Paula está nos assistindo lá. Opa, Ana Paula Bueno está nos assistindo aqui. E a gente fazendo aqui, né? Cartão de débito, crédito, QR Code, WhatsApp 99530-5398. Só faltou aqui, se tivesse fácil aqui, Ana Paula, eu já passava o cardápio de hoje, né? É um cardápio variado aí, o cardápio da semana variado. Mas
Quem tiver interessado já dá uma ligadinha lá, 9530-5398 ou ainda no fixo 3084-0357. Vou ficando por aqui, prometendo, se tudo der certo, voltar na quinta-feira com você aqui, Juliano Zimmer, para mais um programa Na Mira da Cidade aqui pela Rádio Web Cidade Mix. Valeu, Haroldo, obrigado pela sua participação. Para encerrar a nossa pérola do dia, o que quer dizer PT? Um amigo meu dizia: PT partido triste. O povo está triste com o Brasil, com o governo brasileiro, triste com os escândalos. Aquele que prometeu 10 milhões de emprego não trabalha para gerar emprego de jeito nenhum. Falando do Lula, ex-presidente Lula. Ele abandonou a agenda de empregos. Estamos assistindo o desemprego dos últimos anos. Quem disse essa frase? Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na época candidato à presidência em 2006. Ele falou essa frase num comício que ele fez na Praça dos Trabalhadores, na cidade do Lula, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Uma provocação na época a seu rival na disputa eleitoral para presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 10 horas e 1 minuto, ponto final então em mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Obrigado pela sua audiência, os internautas, pessoal acompanhando pelo aplicativo da rádio, pelo site. Muito obrigado a todos e até quinta-feira. Valeu, gente!